Olá, pessoal! Nesta aula de Logística, Layout e Armazenagem, nós vamos falar sobre classificação e políticas de estoque. Quais são os nossos objetivos? Aplicar as técnicas de análise ABC e a classificação XYZ para segmentar os itens com base em critérios de valor, demanda e variabilidade. Então, nós vamos mesclar também a ABC com a XYZ. Analisar diferentes tipos de política de reposição e a sua adequação de acordo com essa classificação dos itens e interpretar os princípios da gestão por exceção para propor ações específicas em itens que fogem ao comportamento padrão. Para isso, os nossos tópicos abordados serão a análise ABC, a análise XYZ, as políticas de reposição de estoque, gestão por exceção e benefícios da segmentação para a gestão de estoques. Nós vamos começar falando um pouquinho da análise ABC e da análise XYZ. Vamos entender cada uma dessas análises, entender aí o que a gente precisa e o que elas significam. Então, elas são técnicas para segmentar os itens de acordo com a sua relevância. A ABC, ela vai classificar os itens conforme o impacto financeiro ou o valor de consumo. Ela vai classificar de acordo com algo que vai impactar financeiramente ali a operação. Então, pode ser o total consumido, pode ser a quantidade consumida, dependendo do que a empresa escolhe. A classificação XYZ vai considerar o comportamento da demanda e a sua variabilidade. Então, se o item é muito variável, se não é, se é crítico, se não é. Essa combinação dessas duas técnicas ajuda o tomador de decisão a definir prioridades e como vai ser o controle e reposição desses itens. Vamos falar primeiro da técnica ABC. Então, a ABC é baseada no valor de consumo, que pode ser anual, né? De repente, eu posso escolher por fazer uma análise semestral, mensal, mas a análise aí do valor de consumo num determinado período de tempo, onde eu vou observar que poucos itens geralmente representam grande parte do valor movimentado. Então, eu vou concentrar os meus esforços gerenciais nos itens mais relevantes. Por exemplo, eu tenho a classe A, poucos itens, mas muito valor. Eu tenho a classe B, itens de importância intermediária. E a classe C, muitos itens, mas um valor relativo menor em relação aos itens da classe A. Vamos para um exemplo que fica bem claro a análise ABC quando a gente coloca os números. Então, imagina que a empresa quer classificar os seus itens de estoque com base no valor anual movimentado. Então, eu tenho aí o item de A a F. Na coluna do meio eu tenho o consumo anual e na terceira coluna o custo unitário de cada um desses itens. Se eu faço a multiplicação consumo anual, custo unitário, eu vou ter o valor anual. Se eu ordeno esse valor anual, e aí eu vou colocar um percentual acumulado para cada um desses itens, vejam que agora o item não está seguindo mais a sequência A, B, C, D, E, F, porque eu estou ordenando em relação ao total, aí, ao valor anual total. Então, o primeiro continuou sendo A, mas o meu segundo item mais importante é o F. Então, eu vou colocar o percentual desse consumo em relação ao total, que é o que está na última coluna. 78, 9, 7 e assim por diante. Eu posso ainda construir o percentual acumulado. Então, olha só, o que eu percebo aí com esse percentual acumulado? O item A, ele representa aproximadamente 78% do meu valor anual. O item F... o item F representa 9%, mas de forma acumulada, nós já estamos falando de mais de 87% dos itens no total. Então, eu posso, por exemplo, classificar o item A na classe A, o item F e C na classe B e o item B, D e E na classe C, que são itens, veja bem, lá na classe C, eu já comecei em 96,9%. Então, é pouco mais de 3% dos itens
em termos de valor anual. Aqui, graficamente, apresentando, não necessariamente essa conta é totalmente exata, então não é que precisa ser 20% exato, 30% exato no meio e 50% exato aí nos itens Cs, nos itens que estão classificados como C. Mas veja bem, a ideia é que no grupo A eu vou ter poucos itens representando muito da receita. No grupo C, eu tenho muitos itens que representam pouco da receita. Então, essa é a ideia da curva ABC, porque aí eu vou dar uma atenção maior naqueles poucos itens, mas que representam uma grande parte da receita. Agora vamos falar da classificação XYZ. Ela vai avaliar a regularidade e a variabilidade do consumo. Vamos entender isso melhor. Os itens da classe X geralmente têm uma demanda mais estável e previsível. Y tem uma demanda sazonal com oscilações moderadas. E Z tem uma demanda muito irregular e de difícil previsão. Quando eu misturo essa classificação ABC com a classificação XYZ, eu tenho uma análise muito interessante, que é o que a gente vê nessa figura aí, ó. Então, na horizontal, nós estamos falando da classificação ABC e na vertical nós estamos falando da XYZ. Se eu pego, por exemplo, os itens que estão exatamente no meio, eu estou falando de itens com valor razoável de consumo e com criticidade média. Se eu pego um item AX, eu estou falando de itens de altíssimo valor e demanda estável, tem baixa criticidade. Então, eu faço a mesclagem entre a análise ABC e a análise XYZ. Aí eu vou ter uma ideia dessas políticas de reposição de estoque. A política de reposição, a gente já não aprendeu que vai definir quando eu devo reabastecer e qual a quantidade? Não foi isso que a gente viu na aula de gestão de estoques? Quando e quanto eu devo comprar de cada um dos itens? Então, eu devo considerar isso em termos de consumo e criticidade do item, que é o que nós estamos aprendendo a fazer aqui com a análise ABX-XYZ. Aí eu tenho várias políticas, reposição contínua, periódica, uma reposição considerando estoque de segurança e a reposição considerando o lote econômico de compras. Então, por exemplo, itens aí que estão classificados em AX, eu posso trabalhar com essa reposição contínua. São itens importantíssimos e com baixa criticidade. Demanda é bastante previsível. Um BY, eu posso trabalhar uma reposição sazonal. Um CZ, que é aquele item que está lá na parte C da minha tabela ABC, não tem tanto valor no montante total da empresa. Eu posso trabalhar com a política de estoque mínimo. Então, dependendo dessa combinação, eu monto a minha estratégia de reposição desse estoque. Vamos falar um pouquinho da reposição contínua. A reposição contínua, o estoque é acompanhado constantemente, sempre que o item atinge um determinado ponto, um novo pedido é feito. Então, ela é indicada para itens importantes, críticos ou de maior valor, porque ela vai reduzir o custo de falta. Reposição periódica, o estoque é verificado em intervalos definidos, então eu posso verificar esse estoque semanalmente, mensalmente, e essa reposição vai acontecer apenas nessas datas programadas. Ele é mais fácil de operar do que a reposição contínua, então ele é mais adequado para itens menos críticos ou de menor valor, aqueles itens que já estão ali no B e no Y da nossa análise ABC-XYZ. Nem todos os itens devem receber o mesmo tratamento de controle. É isso que a gente está falando aqui desde o início da aula. Itens mais críticos e valiosos, mais acompanhamento. Itens muito variáveis, pode ser que eu tenha que trabalhar com estoque de segurança maior. Então, eu vou avaliar a característica desse item para definir a minha política de reposição mais adequada.
E a gestão por exceção? A gestão por exceção, ela vai concentrar a atenção naqueles itens que fogem do padrão. Então, eu vou acompanhar um consumo que é anormal, um produto que apresenta ruptura muito frequente, ruptura, de novo, que é falta, o cliente demanda e eu não tenho, isso é ruptura de estoque. Então, para esse tipo de produto, produtos que eu tenho excesso em estoque, produtos que apresentam oscilações inesperadas, eu vou fazer uma gestão por exceção, vou controlar esses itens mais de perto e individualmente. Quais são as ações, específicas para esses itens fora de padrão? Algumas das ações que nós podemos tomar para esses itens que são fora de padrão. Revisar esses parâmetros de reposição, reavaliar o estoque de segurança, investigar causas de variação da demanda e ajustar a frequência de compra ou monitoramento. Benefícios da segmentação de estoque. Então, por que fazer essa classificação ABC? Por que fazer essa classificação XYZ? Para que eu trate de forma diferente esses produtos, visando otimizar a minha gestão. Eu priorizo recursos, eu reduzo excessos, eu tenho uma eficiência maior ali no controle, eu tenho um estoque mais alinhado às necessidades de operação. Então, é muito importante essa classificação, porque aí eu vou dar atenção para aquele que realmente merece mais atenção. Então, nesta aula, nós aprendemos a aplicar as técnicas de análise ABC e a classificação XYZ para fazer essa segmentação dos itens de estoque. Nós aprendemos a analisar diferentes políticas de reposição e a sua adequação aos grupos de itens. E nós interpretamos os princípios de gestão por exceção, que é onde a gente propõe ações específicas para aqueles itens que fogem do comportamento padrão. Aí eu faço uma gestão que a gente denomina gestão por exceção. Vocês têm aí na tela as referências para consulta. Eu agradeço e espero vocês na próxima aula.